Ministério da Saúde e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos assinaram este mês a quarta e última rodada de acordos para a redução voluntária de sódio nos alimentos industrializados. Dessa vez, a redução vai recair sobre os laticínios, como o requeijão e o queijo mussarela, os embutidos, que são empanados, os hambúrgueres, linguiças, salsichas, mortadela e presuntos. E as sopas prontas. O objetivo do acordo é minimizar o crescimento daquelas doenças crônicas não transmissíveis no país, principalmente da hipertensão, aquelas doenças silenciosas. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a endocrinologista Daniela Romagnoli. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Doutora, qual a importância dessa medida? Olha, eu acho essa medida muito importante, né? A gente sabe que a população brasileira ela tem um consumo de sódio muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a organização ela solicita que as pessoas consumam até 5 gramas de sal por dia e o brasileiro consome 12 gramas de sal por dia. Então, isso está associado com aumento de chance de desenvolvimento de hipertensão naqueles pacientes que são sal sensíveis, né? E acredita-se, se a pessoa começa a reduzir o uso de sal, ela conseguiria minimizar os riscos associados à hipertensão. Então, o levantamento mostra que você reduziria em 10% morte por acidente vascular cerebral, os AVCs, 15% morte por infarto e mais de 1,5 milhão de pessoas deixariam de tomar medicamentos para hipertensão. Então, é uma medida realmente importante. Qual é o papel do sódio no nosso organismo, doutora? Então, o sódio ele é fundamental, né? Ele é um nutriente fundamental para o equilíbrio, né, do nosso organismo, porque ele é responsável pelo controle do volume sanguíneo que circula numa pessoa. Além disso, ele está responsável à passagem dos estímulos nervosos e principalmente da contração muscular. Então, o sódio ele tem um papel muito importante. E o consumo dele não pode ser dispensável, mas o excesso, como a gente sempre fala, é o que faz mal. Como é que o consumo excessivo aí de sódio pode prejudicar a pessoa? Então, a pessoa que faz um consumo excessivo de sódio, ela pode reter mais líquido e causar o que a gente chama de aumento da volemia, aumentando a pressão arterial dessa pessoa. E assim as doenças cardiovasculares relacionadas a isso, como o infarto, o acidente vascular cerebral, outras doenças. Além disso, o sódio em excesso aumenta a excreção de cálcio pela urina, aumentando a chance da pessoa ter calculose renal. E, por fim, o excesso de sódio também está relacionado ao desenvolvimento do câncer de estômago. Então, o sódio em excesso tem as suas complicações e seus riscos. E muitas, né? Com certeza. E quais são os alimentos que mais tem sal na composição? Basicamente são os alimentos industrializados. Por quê? Porque o sal já de muitos anos atrás, ele é o sódio, né, que é o que compõe principalmente o nosso sal, ele é importante na manutenção, na conservação dos alimentos. Então, o nitrito de sódio, o nitrato de sódio é utilizado como um conservante importante na indústria de alimentos. Além disso, o próprio glutamato de sódio como realçador de sabor, né? O bicarbonato de sódio como fermento, né? Os adoçantes, de uma maneira geral, nos produtos diet, light, tem o ciclamato de sódio. Eu já falei aqui da sacarina sódica. Quer dizer, a pessoa está tomando adoçante achando que está tomando alguma coisa doce. E está, de fato. Sim. Só que tem sódio lá. O sódio é excesso, é sempre se ater. Então, produtos industrializados têm excesso de sódio. Então, aqueles salgadinhos. São embutidos, né? Os salgadinhos, aqueles de pacote, principalmente os salgadinhos de milho, enlatados. Biscoito. Aquelas sopas prontas, produtos prontos, nuggets, hambúrguer, temperos prontos, caldo aquela de carne. Sopa pronta, que muita gente toma para fazer dieta. É péssima. Cheia de sódio. Macarrão instantâneo tem muito sódio, maionese. Tem gente que come muito em restaurante de empresa. Que dizem que eles põem muito sódio também, o glutamato de sódio tem, né? Que é realmente aquele realçador do sabor. É necessário colocar esse glutamato? O conservante, sim, né? Então, para conservar, aumentar o prazo de validade dos produtos industrializados, é necessário. Então, a indústria está tendo que estudar outras maneiras de conservação do produto para poder manter o seu prazo de validade. Esse é o grande problema. Porque tempero, você tem outras coisas para você fazer, né? Com certeza. E quais as medidas, então, que ajudam aí a reduzir o consumo de sódio? Então,
Então, Leão, são duas estratégias principais. Então, uma estratégia pública, né, como essa, né, convencer a indústria de alimento a reduzir a quantidade de sódio que tem nos seus produtos, e a estratégia individual. Então, primeiro conscientizar a população que é importante a redução do seu consumo do sódio para a manutenção de uma saúde. Então, orientar a população a tentar não utilizar mais essas comidas prontas, né, macarrão instantâneo, sopa pronta, utilizar os temperos mais naturais, então orégano, louro, manjericão, a própria cebola, alho, utilizar ervas aromáticas e não só usar o sal para ficar temperando. Doutora Romagnoli, você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, que a população precisa de orientação, precisa se informar, porque às vezes a pessoa fala assim, então não pode consumir sódio, colocar menos sal na comida. Pensa assim, então eu vou tirar o saleiro da mesa, resolveu. E não é? Tem que saber. Preparo. E quais são, além do preparo, os alimentos que você estava dizendo aí, que tem muito sódio, como a sopa, maionese, ketchup, a sopinha que vem no envelope, não é? O shoyu, o salgadinho. Coisas que a gente acaba utilizando que são riquíssimos em sódio. Então, uma das coisas é isso. Outra coisa é utilizar os sais, né, que contém menos sódio. Então, o sal light, né, que tem 50% de sódio, ele tem metade de cloreto de sódio e metade de cloreto de potássio. Então, você já reduziria um pouco a quantidade de sódio que você estaria, né, se alimentando. E o sal rosa do Himalaia, que é um sal extremamente puro, né, ainda enriquecido, né, ele é obtido da margem das montanhas do Himalaia, uma região que antigamente tinha o mar, chegava até lá. Então, ele é um sal marinho extremamente puro que ainda tem muitos nutrientes. Então, ele é rico em cálcio, magnésio, fósforo. Então, além de ter só 50% do sódio que a gente, comparado, né, com o sal de cozinha que a gente utiliza. É muito fácil, hoje em dia, antigamente era mais difícil, mas hoje você pode comprar pela internet. Hoje você tem nas grandes redes, né, vendendo o sal rosa do Himalaia. O custo já foi pior, hoje já está mais acessível. Eu acho que vale a pena. É a orientação, como a gente falou, né? Tentar orientar o paciente da importância disso. Obrigada, doutora. Imagina, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso ouvir as suas orientações. A gente tem que mudar totalmente a nossa dieta para viver muito. E é fácil, né? Ainda mais com o sal do Himalaia, que é tão gostoso.